Olá a todos, hoje é uma quarta-feira, é dia 4 de janeiro de 2017, nós estamos aqui prontos para estudar sobre a divindade do Espírito Santo. Essa lição do dia 14 ao dia 21 de janeiro. Eu devia ter feito antes isso, estou um pouco atrasado, porque eu estava com problemas de saúde, uma virose. Ainda estou um pouco molenga, não é? Ontem, que eu já estava um pouco melhor da virose, resolvi dar uma pedalada. Consegui fazer 20 km só. Eu estava tão fraco que parei várias vezes e, em uma certa altura, pensei assim: bom, está escurecendo tudo aí pelo jeito. É a luz do sol, né? Bom, mas daqui a pouco ela retorna, né? E eu pensei, eu vou chamar minha esposa para me resgatar, porque eu não estava mais conseguindo, ficando tonto. Pelas tantas, eu decidi deitar num gramado, e fiquei ali deitado uns 20 a 25 minutos. E me restabeleci e voltei os outros 5 km que ainda faltava, que achei que não ia conseguir. Fiquei tão fraco. Não é? Bom, coisa que eu faço em menos de 1 hora, eu levei 1h30 pedalando, mais o tempo de descanso. Mas o mais importante aqui é o estudo a respeito do Espírito Santo. Espero que o sol volte logo, já está voltando aqui para poderem me enxergar, né? Nosso estúdio aqui hoje está chovendo ainda, para ver aqui do lado, aqui já chove, mas eu não quero deixar para mais adiante, diz que daqui para frente é para chover bastante, hoje e amanhã eu quero atrasar mais. Santíssimo e poderoso Deus, pedimos que Tu estejas conosco nesse estudo. Em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, a respeito de Deus e a respeito de Jesus Cristo, quanto à sua divindade, há textos bíblicos suficientes para nós sabermos, não é? Tem bastante texto, mas a respeito do Espírito Santo, essas afirmações são bastante sutis. Esse ser, não há muita informação se é Deus ou se não é Deus na Bíblia, mas há suficiente informação. Vamos estudar este assunto nesta semana. Não vamos esgotar esse assunto nesta semana, não é? Mas vamos estudar. O primeiro verso aparece aqui em 1 Coríntios 3, versículo 14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Esse texto aqui de Coríntios, escrito por Paulo, quer dizer o seguinte: esses três estão no mesmo nível. Aqui não diz que o Espírito Santo é Deus, mas diz que estão no mesmo nível, então deduz-se que seja Deus. Não é? Por isso que eu disse, é bastante sutil, não é? Pois bem, o Espírito Santo, por exemplo, ele intercede, não é? Ele transforma o caráter, ele conhece os nossos pensamentos, conhece os mais profundos pensamentos de Deus, ele está presente em todos os lugares. São coisas que só Deus consegue fazer. Por que agora o sol não está saindo aqui? Fiquei no escuro aqui, vamos ver se eu mexo aqui um pouco isso aqui. Melhorou. Estou debaixo do meu pareral aqui, né? Então, esse assunto aqui abre espaço para pessoas questionarem a divindade do Espírito Santo. Porém, como já afirmei em outra ocasião, questionar a divindade do Espírito Santo é tirar justo do caminho aquele que é o nosso transformador, aquele que nos ensina, aquele que intercede por nós, aquele que nos santifica. Então, como que nós vamos ser perdoados por Ele se nós não acreditamos que Ele seja como vamos ser transformados por Ele, vamos ser santificados por Ele, se nós não acreditamos que Ele seja Deus?
É muito conveniente para Satanás, nesses últimos tempos, crer exatamente desta maneira. Não é? Então, partimos aqui de um pressuposto que nós vamos agora analisar um pouco mais, que o Espírito Santo é igual a Deus e é igual a Jesus Cristo, conforme está naquele verso. Né? Vejamos aqui um outro verso. Textos que consideram o Espírito Santo como Deus. Um caso é aquele caso de Ananias e Safira. Quando Pedro se referiu numa situação que eles tinham pecado contra o Espírito Santo, tinham mentido contra o Espírito Santo. Não é? Porque os dois resolveram vender um terreno. Todo mundo está fazendo isso, logo lá no início da igreja. Todo mundo está fazendo isso. E quando alguém fazia isso, vendia um terreno, vendia uma propriedade, qualquer coisa, dava uma parte daquele valor para a igreja, ou dava todo o valor para a igreja. Enfim, se eu tivesse um terreno que valesse 500 mil reais, eu e minha esposa podíamos decidir, olha, nós vamos vender esse terreno, vamos doar a metade para a igreja. Então vendemos por 500 mil reais, trazemos para a igreja 250 mil. Não é? No caso de Ananias e Safira, eles decidiram doar tudo. Podia fazer como quisesse. Né? Decidiram doar tudo e venderam tal terreno, não sei lá por quanto, suponha que seja 500 mil. Nós não sabemos quanto foi. E trouxeram menos. Aí que está a mentira. Então, agora tente ver se alguém poderia descobrir a fraude. Senão aquele que pagou pelo terreno. Não é? Então, eles chegaram lá, Pedro perguntou, venderam por tanto terreno? Sim, por tanto. Mentiram para o Espírito Santo. Aí veio Ananias, vendeu por tanto terreno? Sim, por tanto. Mentiu para Deus. Então, Deus e Espírito Santo estão no mesmo nível, né? Conclusão aqui da lição, que eu entendo que seja uma conclusão óbvia, evidente, uma conclusão que é confiável, está escrito aqui. Mentir o Espírito Santo é mentir a Deus. Os dois são divinos. Né? Bom, aqui alguns atributos, na parte de segunda-feira, alguns atributos do Espírito Santo. O Espírito Santo diz aqui em 1 Coríntios 2, 10 e 11, que o Espírito Santo a todas as coisas perscruta, até os pensamentos mais profundos de Deus. Nós tentemos imaginar um anjo, ou seja lá que coisa que seja, que consiga conhecer todos os pensamentos de Deus, senão sendo também Deus. Porque a Trindade são um Deus. São 3 membros, 3 pessoas, mas não são 3 deuses, porque um é qual o outro. Não é? No Salmo 139:7, onde me ausentarei do teu Espírito? Isso significa dizer que é onipresente. Não é? Em Hebreus 9, versículo 14, o Espírito Santo é imortal, né, e purifica todas as nossas consciências. Bom, é imortal, inerente, imortalidade inerente, ele nunca vai morrer, não precisa da vida de outra, assim como nós precisamos do poder de Deus para viver, né? Então é divino. Lucas 1:35, Romanos 15:19, etc. e tal, lá, o poder de criar. O Espírito Santo gerou Jesus Cristo em Maria. E assim por diante, né? Então ele é onisciente, é onipresente, ele é eterno, é onipotente, capaz de fazer milagres, né? E tem a capacidade de transformar nossas vidas. São atributos que não tem outro ser que possa ter senão o Espírito Santo. Bom, agora alguns textos análogos, ou seja, alguns textos onde num lugar se refere a Deus, no outro lugar se refere ao Espírito Santo, alternativamente como sendo também como outro Deus. Por exemplo, Isaías 63, versículo 10, declara que o povo se rebelou contra o Espírito Santo, né? E depois em Números 14:11 declara que o povo se
Disse a Moisés, porque este povo me trata com pouco caso, referindo-se à mesma situação. Referindo-se a Deus e à mesma situação. Segundo Samuel 23:2, o Espírito do Senhor falava por meu intermédio, né? No versículo 3 diz lá que o Espírito de Deus de Israel falava a mim. Então está se referindo, e assim são vários textos, né? Que se refere tanto como Deus como o Espírito Santo. Então nós já vimos aqui na lição anterior o Espírito Santo como uma pessoa, como um ser, etc. E agora estamos vendo como Deus, como ser divino, né? Bom, também podemos ver aqui em 1 Coríntios 3:16 e depois também 6, 19 e 20, etc. Nós somos o templo do Espírito Santo, assim como Deus habitava no templo lá em Jerusalém, e também Deus habita em nós, né? Como está em 1 Coríntios 12:11, né? E 12:28. Então tanto faz Deus o Pai, como Deus o Filho, como Deus o Espírito Santo, é Deus. E quando está falando aqui Deus, não está necessariamente se referindo a Deus o Pai, está se referindo a Deus, um deles, ou o Pai, o Espírito Santo, ou o Filho. Então, quando se refere ao Espírito Santo, às vezes se refere como Deus. É sutil, mas tem evidências irrefutáveis, né? Mais uma coisa aqui, por exemplo, a obra divina do Espírito Santo. A obra mais importante do Espírito Santo hoje, aqui entre nós, é a recriação. Nós estamos sendo recriados, nós já existimos, nós já fomos criados. Eu nasci, minha esposa nasceu, você nasceu, etc. Tal. Nós estamos sendo recriados. Recriar é mais fácil do que criar? Mesma coisa. É reconstituir a imagem e semelhança de Deus em pessoas que perderam essa condição, né? Então, para recriar tem que ser criador, tem que ser Deus, né? Outra coisa, o Espírito Santo nos guia, nos restaura a origem, a recriação, nos guia, nos ensina, etc. Quem mais poderia nos ensinar ao nível em que Jesus teve, em que Deus teve? Tem. Só o Espírito Santo, não é? Então, é um assunto que não existe ponto de dúvida, não existe. Mas parece uma coisa, mas não é aquilo. Não existe essa. Bom, a importância da divindade do Espírito Santo. Então nós temos aqui uma pergunta que eu achei muito interessante. Essa pergunta aqui é fulminante. Até acho que o autor fez uma resposta muito branda à pergunta. Eu tenho uma resposta mais radical. O que seria perdido se o Espírito Santo não fosse Deus? Eu vou dizer aqui o que seria perdido. Nós estaríamos perdidos. Certo? Porque não teria ninguém aqui para nos ajudar. Assim como o Espírito Santo tem capacidade de nos ajudar. Quem que nos iria santificar? Os anjos? Nós mesmos? Não é? Quem que nos iria guiar? Os anjos? Ou nós mesmos? Ou só lendo a Bíblia? Aliás, quem queria revelar a Bíblia a nós? Quem queria inspirar a Escritura a escrever a Bíblia? Quem queria hoje nos iluminar na leitura da Bíblia? Nós estaríamos tão confusos quanto estão os pagãos, sempre estiveram, e inventar os seus próprios deuses, inventar sua própria mitologia, e inventar isso. Isso nós estaríamos... Aliás, não existiríamos aqui como cristãos. Nem tampouco Jesus teria nascido aqui. Em outras palavras, provavelmente nós não existiríamos hoje aqui. Certo? A história seria bem diferente. Provavelmente o mundo já teria terminado. O demônio teria vencido.
esse mundo teria, se ainda existisse, seria o caos. Não haveria esperança para ninguém. Eu sou um pouco mais radical do que o autor da lição. Estou suando aqui, está quente, né? Começa a chover e só esquenta. E ainda estou com um pouco de virose. Bom, finalmente vamos concluir aqui com o voto batismal, que é como. Ele está aqui no final de Mateus, bem no finalzinho de Mateus, no capítulo 28, bem no finalzinho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim como nós começamos, lá com o verso para memorizar, que está em 2 Coríntios 13, 14, agora concluímos aqui, em nome dos três membros da Trindade. Se só fossem dois membros da Trindade, e não, o Espírito Santo não fosse Deus, então teria que estar escrito diferente, em nome do Pai e do Filho. Mas não equivalente, num nível equivalente, cita os dois, e não cita, tipo assim, em nome do Pai, do Filho e também do Espírito Santo, que é inferior, ou que aí teria que ter uma aditivação, uma descrição, uma qualificação, para dizer que o Espírito Santo é diferente, que é só um poder, ou que é só um anjo, ou que é só um espírito sem, sei lá, que é diferente, que é sua descrição, né? Aliás, se o Espírito Santo fosse diferente de ser Deus, essa descrição não aparece na Bíblia, né? Que ele é diferente, que ele é inferior, etc. Não aparece. Que aparece com muita frequência a equivalência, como está aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oxalá que essas lições nos qualifiquem para aceitar o Espírito Santo como aquele que nos transforma, aquele que nos santifica, aquele que nos prepara, não é? Para a vida eterna. E quando Jesus tiver voltado, o Espírito Santo terá feito o seu trabalho e Jesus continuará o seu trabalho. Seremos levados por Jesus e recebidos pelo Pai. Que assim seja com cada um de nós. Amém. Senhor Jesus Cristo, Senhor Deus, te pedimos que tu nos abençoes a partir desses estudos cada vez mais. Em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau.